Hoje em dia é muita perda do tempo, é muita inviabilidade, e por isso que não tem uma previsibilidade de fluxo de caixa, por isso que também não consegue crescer o negócio. Como é que você vai crescer sem olhar antes para os teus números, olhar o que eles estão te dizendo? Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio Além dos Números. Meu nome é Simone Santolin, eu trabalho mais de 25 anos com finanças empresariais, sou especialista em finanças empresariais, neurogestão financeira para empresárias. Nesse período todo, eu entendi que os números resolvem muitas questões. Mas o que a gente vai estar falando aqui é muito além do que os números muitas vezes estão retratados. A gente vai falar um pouco também sobre a neurogestão. O que está por trás da decisão daquela empresária, por que muitas vezes é necessário eu cobrar um pouco mais o meu preço, eu não cobro. Então, por que existem coisas que estão além dos números, que a gente sabe que precisa ser feito e a gente não faz? Importante, sim, a gente vai falar sobre gestão financeira estratégica, a gente vai falar sobre empreendedorismo, gestão do tempo para a empresária, a gente vai falar sobre tomada de decisões assertivas, a gente vai falar também tudo que envolve o empreendedorismo feminino e principalmente a questão das finanças pessoais daquela empresária e também da empresa. E a gente vai falar muito também sobre finanças comportamentais. Além dos números, ele veio para despertar em você algumas coisas que você não está vendo, que pode parecer óbvio, mas por que o meu negócio não está dando resultado? Ué, mas eu estou fazendo tudo o que tem que fazer, porque tem coisas que estão além, que assim, além dos números, vem porque existem histórias. Contar a história das empresárias, que é muito além, muitas vezes, do que a gente consegue a olho nu ver, tá por trás de muitas histórias de empresários que eu quero trazer para vocês, que a gente entendeu por que aquele negócio realmente, com todas as ações já feitas, não teve resultado, ou porque muitas vezes negócios dão muito resultado e outros não dão. A gente vai ver além do que um demonstrativo de lucro, um fluxo de caixa, controles financeiros muitas vezes mostram. A gente vai entender também, claro, sobre finanças estratégicas e principalmente sobre estratégia financeira. Entender que gestão financeira não é só sobre olhar números, é olhar para a empresa como um todo e principalmente para aquela empresária. É sobre isso que a gente vai estar falando no nosso episódio hoje, além dos números, porque sozinho os números não transformam. A gente precisa compreender o que está além de tudo isso. Quero trazer aqui um erro muito comum de muitas empresárias. Muitas empresárias que chegam até mim, elas têm um sistema ou têm uma planilha. Muitas vezes o que acontece? Elas têm um sistema, mas elas não entendem aqueles números. Ou muitas vezes elas têm uma planilha, um sistema, e elas não entendem por que elas não entendem aqueles números. Então, quero trazer esse ponto fundamental hoje no podcast. Se você tem uma planilha e tem um sistema, aqui está um grande problema. Gestão financeira a gente faz num único local. Isso mesmo. Gestão financeira a gente não tem como fazer na planilha e num sistema ou ter dois sistemas para fazer. A gestão em si, ela precisa ser feita em um único local. Então, aqui é um grande erro das empresárias. Por quê? Porque elas querem, muitas vezes fazem contas a receber no sistema. Contas a pagar lá na planilha. Daí o que acontece no final? O que acontece? Não tem fluxo de caixa. Tem que juntar as informações e fica na mão. Hoje em dia é muita perda do tempo, é muita inviabilidade, e por isso que não tem uma previsibilidade de fluxo de caixa, por isso que também não consegue crescer o negócio. Como é que você vai crescer sem olhar antes para os teus números, olhar o que eles estão te dizendo? Então, quando a gente olha para um erro muito comum, esse aqui eu vejo que é um grande impacto. E quando a gente vem entender nossa empresária e mostrando muitas vezes, que é o que eu quero te mostrar aqui, mostrando para ela que no único local ela vai conseguir ter demonstrativo de lucro, fluxo de caixa, ter a empresa dela organizada, ela vai conseguir olhar para aqueles números lá, opa, tudo vai ficar mais fácil, porque ela vai ter indicadores que vão demonstrar exatamente como é que está o negócio dela, e como um avião. O avião, ele tem indicadores, então a tua empresa também precisa ter indicadores. Então, quando a gente olha para todas essas questões, a gente pensa assim que gestão financeira, sim, tem números, mas ele vai muito além desses números, ele é sobre decisões, e decisões é sobre o ser humano tomar uma decisão em olhar, é certo ou errado?
eu tomo essa decisão, eu tomo essa aqui. Pode ser que eu tome de um jeito e você tome de outro. Por quê? Porque a gente vem, nós, como seres humanos, a gente tem crenças, a gente vem com uma história de vida. E muitas vezes aquele mesmo número, o mesmo planejamento, eu posso ser que eu tome uma decisão e você tome outra decisão. Então é importante também a gente entender, além dos números, entender o porquê que a gente toma uma decisão de alguma forma, se a gente não está se equivocando ou com um viés comportamental, que a gente vai ver outros episódios aqui, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais cada um deles. Então, se sou uma pessoa pessimista, de repente, eu sempre vou ficar com medo de tomar uma decisão. Agora, se eu sou uma pessoa positiva demais, muitas vezes eu vou tomar decisões, de repente, na emoção, não vou estar olhando exatamente o que os números estão me retratando. Tem um caso agora, uma cliente minha aqui, estamos agora hoje, que eu estou gravando aqui o podcast, nós estamos no dia 30 de junho de 2026. Estamos com o El Ninho, e essa cliente, ela tem um negócio que é na agricultura, então assim, vou plantar, já sei que eu tenho El Ninho, já sei que, por exemplo, eu vou estar passando uma safra aqui, eu sou aqui do sul, uma safra de trigo, com o quê? Com chuva. Isso vai afetar a minha agricultura. Então eu preciso levar isso em consideração, além dos números do meu DRE, do meu fluxo de caixa, então eu preciso levar essa informação ali também, se vale a pena eu plantar ou não vale, quais os riscos de tudo isso. Só que essa minha cliente, ela tem um viés de otimismo excessivo. E daqui que acontece? Mesmo que está com o El Ninho, não vai dar tanta chuva assim. Será? É pesquisa, a gente vem com fundamentos, então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões aqui, que é além do que os números estão mostrando, e muitas vezes a gente tem que olhar para nós, como é que é os nossos vieses, para ver se a gente não está tomando alguma decisão muito precipitada. E o que vem além dos números é muitas vezes uma questão de maturidade financeira, da gente primeiramente nos entender como nós gestoras do nosso negócio, como é que a gente toma decisões, a gente precisa ter muito autoconhecimento de como é que a gente é com relação a nossas prioridades também, nossos comportamentos, todas essas questões de vieses, elas entram como fundamental na tomada de decisões. Então a gente pode estar errando muito por estar agindo na emoção. Tem o livro do Daniel Kahneman, né, que é o Rápido e Devagar. Então assim, é isso, a gente precisa entender como é que nossos sistemas, o 1, o 2, nossos cérebros funcionam. E a gente precisa sempre tomar decisões embasadas com o nosso racional. E muitas vezes nós somos seres humanos emocionais também, 50 de cada lado. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente está tomando decisões na emoção, sem saber. E aí aqui que vem o além dos números, que é trazer essa consciência para você que é empresária, para ter uma maturidade financeira para decidir de uma forma mais informada e mais racional. Quero contar também um caso de uma outra empresária que chegou até nós que olha só, ela não tinha coragem de aumentar os valores dela, ela sabia que precisava aumentar aqueles valores da precificação dela, ela não tinha coragem. Então, o que aconteceu? A gente, depois de feito toda a implementação da gestão financeira, a gente analisar os números, demonstrativo de lucro, fluxo de caixa, ela simplesmente, tá bom, já que tu me manda fazer, semana eu vou fazer. Então, ela fez a precificação. Ela tinha até medo de olhar os fornecedores dela que ela tinha comprado, se eles iam renovar ou não iam renovar. Só que ela também entendia que, se ela continuasse daquilo lá, a empresa ia continuar com prejuízo. Então, simplesmente ela fez. E não foi um aumento de 5%, 10%. Teve coisas que ela aumentou 30%, as novas negociações em 40%, porque o negócio dela estava com prejuízo, e vinha de prejuízo atrás de prejuízo. Então, quando ela entendeu os números, ela tomou consciência e ela teve coragem, por quê? Porque ela olhou de forma racional para aquilo, que se eu tivesse que continuar minha empresa assim, era melhor fechar. Então, vou fazer. Ela só foi, Simone, eu fiquei com tanto medo, mas eu fiz. Então, é isso que eu quero que você faça muitas vezes. Não faça as coisas na emoção, faça com maturidade. Maturidade é ter teu controle financeiro, entender teus números realmente, né? E o contexto, além dos números também do teu mercado, de olhar teu posicionamento, teu preço, teu concorrente, olhar tudo para todas essas variáveis também, claro, para que realmente tu esteja uma empresa que ela seja lucrativa e que você possa tomar decisões com um embasamento. Então, ela não aumentou o preço porque tinha que aumentar, não, ela bateu porque ela precisou aumentar. Só que quando ela não tinha os números, ela não entendia o porquê que ela tinha que aumentar. Agora, quando ela entendeu, ela não queria mais ficar com prejuízo. E foi tão bacana, porque agora eu olhei os números dela, agora foi esse mês, e já começou a sobrar caixa, né? Depois de 2 meses, 3 meses aí já de
desse movimento, desse aumento já começou sobre a caixa, olha só, né? Então, muitas vezes a gente tem questões internas que a gente precisa sempre linkar, né? Números com comportamentos. Então, não é um ou outro, é o juntar os dois. Então, por isso que eu digo, às vezes, só os números, eu tô vendo, tá? Agora, se eu não entendo por quê também, e eu não tomo a coragem, né? Então, assim, além dos números, vai muito além dos números, vai muito além da coragem também da pessoa entender do que está impedindo ela de tomar aquela decisão. Então, quando ela entendeu, ela tinha muito medo de perder os clientes. Então, entendeu? Bom, é melhor eu ter um cliente com prejuízo ou, né, tentar ter esse risco de fazer essas mudanças. Então, no caso dela, foi bem importante. Não aumente seu preço sem entender seus números antes, tá? Vamos lá. O que eu quero mais te trazer aqui? Quando a gente pensa além dos números, é olhar para você, mulher, é para você olhar para ser empresária, para entender que as histórias que tem em tua empresa, é entender as tuas histórias, para que quando tu vai tomar uma decisão, realmente você possa tomar decisões com bastante informadas, não na emoção, não muitas vezes no feeling, né? Muitas vezes olhar além dos números é entender por que eu estou tomando essa decisão hoje. É a correta ou não é? De forma muito racional. Então, esse primeiro episódio do Além dos Números, ele veio para contextualizar um pouco mais do que a gente vai falar aqui. Esse é um podcast que vai te trazer muitas questões sobre comportamento, padrões, processos, empreendedorismo feminino, questão de liderança, organização, maturidade, principalmente também sobre o que você precisa olhar para dentro de ti e olhar também para a sua empresa, os números da sua empresa. Espero que esteja contribuindo na sua vida, no seu negócio, e siga nós aqui nas redes, deixa aqui no seu comentário para ver se fez sentido para você.